Boa noite, meu povo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Antônio Petrachi. Deus abençoe. Fernanda Soares, Edmilson Silva. Glória a Deus. João, Deus abençoe, João. Pastora Lisiane Carla, Deus abençoe. Seja bem-vinda. José Vicente Protz. Deus abençoe a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. O Ael, Deus abençoe a El. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal, meu Deus? Eliette Bonfim. Eliette, a filha da Ana Maria. Deus abençoe, Eliette. Quem mais? Ael KH. Deus abençoe. Micro Podcast. Deus abençoe. Seja bem-vindo, pessoal. Cadê todos? Você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Mais alguém? Sara Brito. Deus abençoe, Sara. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Glória a Jesus. Queridos, estamos iniciando a nossa live. Estamos começando agora. Acabei de fazer a oração por você, para que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Adoradora do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Mais alguém? Cadê o povo do Kauai? Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente hoje. Tita Lopes, Micro Podcast. Como estás? Estou bem. Cristina acabou de chegar. Deus abençoe, Cristina. Glória ao Senhor. Vai chegando, pessoal. Vai chegando, vai se apresentando. Você que não é inscrito, se inscreve. Milena, Michele, Bia, Antônio. Sejam todos bem-vindos. Leia Ferreira, Ângela Ramos, Sérgio Roberto, 36. Francisca Silva. Glória a Jesus. 36 não, 363. Deus abençoe, Sérgio Roberto. Pessoal, você que não é inscrito, vai lá e se inscreve. A Lia também acabou de chegar. Eu tenho uma irmã que chama Lia, hein? Será que é minha irmã? Antônio Essida. Deus abençoe, Antônio Essida. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Tem mais o Vi, acabou de chegar. Admilson Pereira, Isabel Batista, Gesiel Santos, Sérgio Roberto, 363. Deus abençoe. Elizabeth Bente, Ozark Lunardi. Deus abençoe. Indiara, Célia Maria Ferreira, Ozark Lunardi de novo. Deus abençoe a todos. Lídia Araújo, Bela. Deus abençoe. Leandro, Eduardo Fernando, deve ser Fernandes. Vânia, seja bem-vindo, pessoal. Isso aqui, gente, louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz que todos vocês estão aí participando comigo dessa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Nós estamos trabalhando uma série aí, tá? A série falando sobre a presença de Deus. E hoje eu quero ministrar com vocês a comunhão que gera frutos visíveis. Quando nós temos comunhão com Deus, os frutos aparecem. Quando os frutos não aparecem, alguma coisa está errada no processo. Reinaldo Santos, Rodrigo Davi, Claudinei, Zélia Lacerda. Acho que eu vi o Israel entrando aqui. Cadê o Israel? Deus abençoe, Israel. Adriana Nunes, Alex Anderson, Maria Benedita, Deus abençoe. Rodrigo Lira, seja bem-vindo, Rodrigo. Maria Freitas. Tem mais? Eulina da Silva. Glória a Jesus. Tâmara Rodrigues, Nessi Rodrigues, Rose. Mas como tá? Olha aqui o Israel. Paz do Senhor, Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Manda um abraço para todo mundo aí. Glória a Jesus. Mini Laura. Deus abençoe, Mini Laura. Cecílio Ribeiro. Evangelista Flávio Lopes. Silvana Prado. Deus abençoe. Você que não é inscrito, vai lá e se inscreve. Vamos começar a palavra daqui a pouco. Falta aí alguns minutinhos para nós iniciarmos a palavra, a ministração da palavra. Paulo Machado, seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu gosto, mas não estava falando o nome, então não dá para saber quem é. Diácono Júnior, Deus abençoe, Diácono. Sérgio Jesus, José Rodrigo, Deus abençoe.
Milica Cis, Deus abençoe. Igor, glória a Jesus. Vai chegando todo mundo. Você que não é inscrito, vai lá e se inscreve. Se não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança. Nós vamos juntos aí até as 20 horas. O Igor está curtindo a live. Obrigado, Igor. Deus abençoe. Glória a Jesus. Olha o pastor Amaury chegando aí, ó. Deus abençoe, varão. Glória a Deus. Jackson acabou de chegar. Acabou também de seguir. Olha, obrigado, Igor. É o Igor que começou a me seguir? Deixa eu ver. É ele mesmo. Obrigado, Igor. Deus abençoe sua vida. Elisângela acabou de chegar também. Deus abençoe. Olha aí, Elisângela acabou de chegar. Deus abençoe, Elisângela. Mais alguém, mais alguém. Glória a Deus. Hélio Barbosa. Seja bem-vindo, Hélio. Glória ao Senhor. Amém, queridos? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Nós temos live segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. E hoje nós estamos trabalhando, encerrando praticamente já. Né? Falta apenas essa ministração mais uma. Essa aqui tem um pouquinho a mais, falando sobre a presença de Deus, que nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós estamos uns dias muito difíceis, e se nós não buscarmos a presença do Senhor, com certeza nós não ficaremos de pé diante das crises que estão acontecendo. Então nós precisamos ampliar nossa fé em Deus, na palavra. E como que nós fazemos isso? Buscando a Deus em oração, buscando a Deus na palavra, buscando a Deus no jejum, buscando a Deus na presença, né, das reuniões, dos cultos, das escolas bíblicas, das células, dos ensinamentos, enfim. Nós temos que nos envolver com o Senhor o máximo que nós pudermos, para que nós possamos ficar firme e forte para todas as crises que vão se apresentar daqui para frente, a gente realmente ficar de pé. Amém? E hoje, o tema de hoje é comunhão que gera frutos visíveis. Nós estamos falando sobre intimidade, estamos falando sobre comunhão, estamos falando sobre busca da presença, estamos falando sobre você se entregar ao Senhor de todo o seu coração, tá? E hoje nós vamos falar sobre comunhão que gera frutos visíveis. É impossível uma pessoa que tenha comunhão com Deus e não mostre o fruto do Espírito, o fruto da presença de Deus na vida dela. É impossível, tá? A menos que a pessoa se torne apenas uma pessoa religiosa, tá? Mas se ela for uma cristã de verdade, se ela estiver buscando a Deus de verdade, não tem como, ela vai ter os frutos do Espírito Santo, ela vai ter o fruto de Deus, amém? Então, vamos tentar aqui mostrar que quem vive intimidade com Deus manifesta mudanças práticas no caráter, nas atitudes e nas obras, tá? Quem busca a presença de Deus, ele vai se manifestar nesse mundo de uma forma diferenciada. Tá? Vai ter mudanças, vai ter prática no caráter, vai ter atitudes nas obras, atitudes da parte de Deus. Entenderam? Então, a comunhão com Deus produz frutos espirituais. Toda comunhão que nós temos com Deus vai gerar frutos espirituais. Quando nós nos envolvemos com o Senhor, nós teremos frutos espirituais. E por que a Bíblia diz isso? Em João 15:5, a palavra do Senhor diz, Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim ou nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estivermos ligados na videira, automaticamente nós daremos frutos. Tá? Quem trabalha com enxerto, quem mexe com plantas, sabe o que significa isso. Né? Com uma planta que muitas vezes não tem nada a ver, porque nós não temos nada a ver com os céus, nós não temos nada a ver com Deus, nós não temos nada a ver com as coisas de Deus. Mas uma vez que nós fomos enxertados, né, a palavra diz que nós somos ambujeiro e fomos enxertados na oliveira, o que ocorre? A partir dali nós começamos a produzir o fruto da oliveira. Porque a seiva que vai vir agora é a seiva que vai trazer o DNA desse fruto para nossas vidas. Então, se nós estivermos em Cristo, automaticamente nós iremos gerar frutos. E aí cai em Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre o fruto do Espírito, e eu tenho sempre dito aqui, há uma chave muito poderosa nesse capítulo 5 de Gálatas, porque ele fala de algo que tudo que ele reflete aqui no fruto do Espírito não tem no homem, não tem neste mundo. Não espere que as pessoas desse mundo sejam amorosas com você. Não espere que as pessoas desse mundo tragam paz para você. Não espere que as pessoas desse mundo tragam nenhum tipo desses frutos, porque esses frutos, eles não são terrenos. Esses frutos, eles são ministrados em nós por meio do Espírito Santo. E para que ele ministre, nós temos que estar ligados na videira. Nós temos que estar debaixo da autoridade dele. Nós temos que estar rendido aos pés do Senhor. Entendeu? Então não espere que você vai ser uma pessoa bondosa, amorosa,
longânima, benigna, sem buscar a presença de Deus. Não vai. É por isso que o homem sem Deus, ele tende, né, a cada dia a ficar mais maligno. Ficar mais maligno. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando aqui é de Deus. E só Deus pode comunicar para nós por meio do seu Espírito. Ok? Então o fruto, ele revela a verdadeira vida espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, fala: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Quer dizer, tem um pé ali de espinhos, tem condições de você colher um figo ou uma uva de um espinheiro? É impossível, não tem como. Então isso quer dizer o quê? Se nós não estivermos realmente em Deus, se nós não estivermos colocados no Senhor, nós não vamos dar frutos do Espírito. Porque em nós mesmos nós vamos só gerar espinhos. Em nós mesmos nós só vamos gerar coisas ruins. Isso é a verdade. Por isso que o ser humano depende de Cristo, ele precisa de Cristo. O homem é mau por natureza. Ah, mas eu conheço alguém que é bonzinho, é bom. Talvez ele é bonzinho para você. Talvez ele é bonzinho para você porque ele foi com o seu jeito, porque ele gostou de você. Porque talvez ele tenha outras intenções. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é bonzinho porque o Espírito move na vida dele. É muito diferente. Então, nessa noite, entenda que nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. E esses frutos só existirão se nós estivermos linkados com a videira, se nós estivermos ali conectados com os céus. Fora disso, não há como ter frutos bons. Não se engane, querido. Você não vai conseguir ser uma pessoa agradável, maravilhosa, perfeita, sem Cristo. Não vai. Por isso que nós precisamos. Eu ministrei aqui esses dias atrás, um tempo atrás, sobre que nós precisamos de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Você está caminhando sem Jesus, você está caminhando a passos largos para a destruição. E as suas obras declaram isso. Os frutos que você gera na sua caminhada declara isso. Não é questão de eu estender o dedo, de eu querer condenar uma pessoa, não é nada disso. É a tua caminhada, o teu caminho mostra para onde você está indo. Por isso que nós precisamos nos ligar a Cristo. Precisamos estar em Cristo, buscar ao Senhor. Amém? A Beatriz está dizendo, ore por mim, por favor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Beatriz, pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida da tua filha. Não entendemos e não sabemos quais são as necessidades dela, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então nós oramos nesse momento pedindo que o Senhor venha sobre a vida da tua filha, trazendo resposta, trazendo cura, libertação, milagre e vitória. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por ela e declaramos ela abençoada, em nome de Jesus. Amém, Beatriz? Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Ore por mim depois da pregação. Não, mas eu já oro aqui mesmo, a gente vai levando e vai orando, porque depois que passar a gente esquece, então já tem que orar na hora, tá bom, Bea? Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Então, queridos, o fruto revela a verdadeira vida espiritual. Se você é de Deus, então você tem o fruto do Espírito. Se você não é de Deus, você não terá o fruto do Espírito. E não há o que você faça para ter. Porque esses frutos são gerados pela essência do Senhor em nós. Amém? Então, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem como, tá? Não tem como. Para nós colhermos o fruto da videira, nós temos que estar na videira. Senão, nós não vamos dar o fruto da videira. Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós seremos conhecidos pelos frutos que nós apresentamos. O cristão ele pode brigar com denominação, com placa de igreja, com visão teológica, ele pode fazer o que ele quiser. Hoje tem briga para todo lado, questões aí teológicas. A minha visão teológica é essa, a minha visão teológica é aquela, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Não importa. O que importa são os frutos que nós apresentamos. Porque no final, querido, no final quem vai salvar todos é Cristo. E se nós realmente estamos nele, nós temos os frutos dele na nossa vida. Por isso que nessa noite eu chamo a sua atenção para você entender que a comunhão com Deus gera frutos visíveis. As pessoas vão ver. Você não precisa falar para ninguém que você é crente. Chegando em algum lugar, vivendo a sua vida em Cristo, todos saberão que você é cristão, pelas obras que você vai apresentar, pelos frutos que você vai apresentar. Ok?
Quem permanece em Deus cresce espiritualmente. Colossenses 2, 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Então, como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Muitos recebem a Jesus, mas depois esquece. Esquece que um dia aceitou Jesus, esquece que um dia se batizou, esquece que um dia ele decidiu pelos céus. Foi tocado pelo Espírito, se moveu ali o seu coração e se rendeu ao Senhor. E só parou ali, quando na verdade tem uma grande caminhada te esperando. Deus quer que você seja o representante dele aqui na terra. Como? Através dos frutos que você vai se apresentar. Então, nessa noite, comunhão que gera frutos visíveis. As pessoas querem ver, elas estão esperando, elas estão aguardando. A Bíblia diz que a criatura está sujeita à servidão, ela está sujeita à escravidão de uma forma tal que ela está esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, porque os verdadeiros filhos de Deus vai trazer o que? A resposta da libertação. Como é que nós vamos trazer essa resposta? Com a nossa vida, com os frutos que nós apresentamos. Muitas vezes o evangelho hoje tem sido muito pregado, mas pouco vivido. E o maior poder do evangelho não está na pregação apenas de palavras, mas está na pregação e nas obras. Porque quando nós fazemos aquilo que falamos, dá uma autoridade para aquilo que nós estamos falando. Ora, quando nós só falamos e não cumprimos aquilo, simplesmente aquilo cai em descrédito na boca do povo. Por isso que nessa noite, apresente os frutos. Apresente os frutos. O Senhor Jesus chegou numa figueira e de repente ele olhou na figueira e não tinha figo. A Bíblia diz que não era tempo de figo. Então era bem provável que não era para ter figo mesmo, mas só que tinha um problema, aquela figueira tinha folhas. E a figueira, quando ela não está em tempo de figos, então ela não tem folhas. Eu tenho figueira na nossa chácara, a gente trabalha com figueira, nós temos figueira ali, alguns pés plantados. E é assim que funciona. Na época que ela não tem figo, ela também não tem folha, que é o período de inverno. Só que quando vem as folhas, também vem os frutos. E Jesus foi na figueira e ela estava cheia de folha, mas ela não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira. Então, muitas pessoas que estão naquela condição são cristãos, aceitaram a Jesus, se batizaram, mas não tem frutos. Então, não espera o Senhor amaldiçoar a tua vida. Não espera isso. Começa a gerar os frutos. Pedro 3,18 diz: antes cresceis na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, Pedro deixa claro para mim que nós temos que crescer. E o que é crescer? É dar frutos. Se você plantar uma árvore enquanto ela estiver pequena, ela não vai produzir. Ela só vai poder produzir quando ela chegar no tempo de produção. Só que se nós não crescermos, nós nunca chegaremos ao tempo de produção. Nós sempre seremos um crente mimado. Sabe aquele crente que vai numa igreja, só porque o pastor falou alguma coisa, ele sai da igreja triste, desanimado, e diz que não, nunca mais vou vir para a igreja. Só porque o irmão falou uma coisa, ele sai. Isso é menino. Nós precisamos permitir que Deus trate a nossa alma. Nós precisamos permitir que Deus traga, muitas vezes, um estado de humilhação para nossas vidas, para quebrar a arrogância, a prepotência, enfim, tudo aquilo que atrapalha a obra de Deus. Valdir Lindolfo está dizendo: a paz do Senhor, meu pastor. Amém, querido. Deus abençoe, Valdir. Ei, Valdir, isso é benção, hein? Você está entendendo, amado? Então precisamos entender isso. Se nós não permitirmos que Deus trabalhe a nossa alma, nós nunca cresceremos. E se nós não crescermos, nós nunca daremos frutos. Porque o fruto, ele é o produto do crescimento. Só dão fruto árvores crescidas, árvores que estão amadurecidas. Enquanto elas estiverem ali, né, como apenas uma mudinha simples, ela não vai produzir. Ela só vai produzir quando ela tomar a estatura, o tamanho certo da produção. E é isso que Deus quer de nós, como igreja. O Brasil, os brasileiros, nós precisamos, sabe, aceitar essa condição de Deus. Não é só ir para a igreja, não é só sentar no banco da igreja, não é deixar o Espírito de Deus mover nossas vidas. A comunhão com Deus transforma também as atitudes. Efésios 4, 22 e 24 diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que Deus está dizendo aqui para mim e para você, através de Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem. Despojar aqui é tirar a roupa suja, é tirar a roupa de pecado, é tirar a roupa do engano, a roupa da vaidade. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida mais voltada para a vaidade do que para o princípio. A Bíblia está dizendo que nós temos que despojar disso. E diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui está falando de Cristo, está falando de nós revestirmos de Cristo, de nós sermos cheios de Cristo. E não é um Cristo esotérico, nem um Cristo religioso, não, é o Cristo da palavra, é o Cristo do verbo encarnado, é aquilo que está escrito na palavra. É tão simples isso, eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender, entendeu? É você se revestir do Cristo que está descrito na Bíblia, na palavra, é como ele pede para você andar, é como ele pede para você se manifestar nesse mundo. Isso é que é se revestir, isso é que é tomar forma, né? Como diz a Bíblia. O que a Bíblia diz em Romanos 12, né? Que diz assim que nós não devemos nos conformar. A palavra conformar é tomar a forma do mundo, né? Mas aí a Bíblia diz que nós devemos tomar a forma de Cristo. Então existe duas formas. Existe a forma do mundo e a forma de Cristo. E nós precisamos tomar a forma de Cristo, a forma de Cristo, na forma que é Cristo. Então ele é o nosso padrão. A Bíblia diz que o crescimento espiritual... Olha a Aninha chegando aí. Deus abençoe a Aninha. A Bíblia diz que o nosso crescimento espiritual é até a estatura do varão perfeito, o tamanho exato de Cristo. Tudo que a Bíblia fala, ela traz para Cristo. Amém? Deus abençoe, Aninha. Cheguei, ufa, não é fácil não, né? Campinas aqui tá um caos, pessoal. O pessoal que trabalha fora, para chegar aqui no nosso bairro é uma luta tremenda. Né? Mas graças a Deus chegou, né? Então, amado, é isso que a Bíblia está pedindo para mim e para você. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Porque só dessa maneira, amado, nós vamos ter frutos visíveis, frutos verdadeiros. Senão, nós não vamos passar de religiosos, tentando mostrar serviço, tentando mostrar frutos que não são frutos, são obras da carne. Porque o contraponto do fruto do Espírito são as obras da carne, como está escrito lá em Gálatas 5. É o contraponto. Ou nós produzimos o fruto estando em Cristo, ou nós vamos produzir as obras da carne querendo passar por frutos, querendo enganar. A gente pode até enganar as pessoas, mas Deus não. Está entendendo? Então nós precisamos nos revestir de Cristo, porque a comunhão com Deus gera frutos visíveis. Quem vive perto de Deus desenvolve amor pelas pessoas. Não são números. Está entendendo, amado? São pessoas. A igreja, ela precisa entender isso. Nós precisamos amar as pessoas. João 13:35 diz, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O filho do leão está dizendo graça e paz, pastor. Amém. Deus abençoe. Deixa eu ver mais alguém que está chegando aqui. Neném Araújo, Deus abençoe. Elisângela Alves, Miriam Souza, Viviane Guerra, Natalino Rodrigues. Glória a Deus. Zélia Ávila, a Aninha. A Aninha é da nossa igreja, tá, pessoal? Por isso que eu falo assim com mais intimidade com ela, porque ela é um membro aqui da nossa igreja. A Aninha, quem mais aqui que está aqui? Sempre que aparece a Débora, também o Isael, a Silvia Brito também participa com a gente faz muito tempo, aí no nosso trabalho que nós temos virtual também, tá bom? Então, por isso que a gente fala um pouco assim mais, né, mais, como eu posso dizer, com mais intimidade, porque a gente já está há muitos anos aqui juntos, tá bom? Deus abençoe. A Cailane Oliveira acabou de chegar, Maria Helena, Valéria Ferreira, Deus abençoe, glória a Deus. Estou muito feliz, querido, com a presença de cada um de vocês. E quero chamar sua atenção, você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Porque segunda, quarta e sexta nós estamos aqui, trazendo uma palavra. Inclusive, eu vou encerrar essa série sobre buscando a presença de Deus, com vários tópicos, né, do dia, que nem hoje, por exemplo, nós estamos vendo comunhão que gera frutos visíveis. Vou estar encerrando ela segunda-feira, é a última ministração. Na verdade, essa aqui tem 11 ministrações. Tá bom? E a gente vai falar sobre dízimo, oferta, primícia, voto. Eu vou tentar explicar para vocês, né, dentro da Bíblia,
E por que você tem que ser dizimista? Por que você tem que ser um ofertante? Por que você tem que fazer os seus votos com Deus? Por que você tem que sacrificar para o Senhor? Colocando a sua vida no altar, entregando o seu trabalho, o seu serviço, entregando todas as coisas que Deus tem te dado. Tá entendendo? Eu vou explicar isso para você dentro da palavra de Deus. A gente vai tentar ser o mais claro possível para que você tire todas as suas dúvidas acerca disso e não perca a bênção de Deus, não deixe de ser abençoado por conta de muitas falas que tem aí na internet, contrária a isso, de pessoas muitas vezes que a intenção dela, na verdade, é tão simplesmente impedir o crescimento da obra de Deus. Então, não deixa se levar por isso. E eu vou tentar explicar para vocês, dentro da Bíblia, sobre esses assuntos na próxima série. Nós vamos falar sobre sementeira, semeadura, tá bom? E dentro da semeadura encaixa todos esses assuntos. Glória a Deus. 1 João 4,7 diz: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a igreja precisa voltar ao princípio. Um dos maiores frutos que a Bíblia diz que nós devemos apresentar é o amor. A Bíblia fala tão fortemente do amor, esse amor no caso seria o amor ágape, né, o amor divino, o amor de Deus, que se manifesta, né? Que se manifesta como o amor ágape, o amor eros, ou o amor filial, né? Ou filéu. Então, essas três manifestações do amor, sai tudo desse amor de Deus. E se nós não tivermos esse amor de Deus, nós não teremos o maior fruto do Espírito. Porque o maior fruto do Espírito é o amor. É desse fruto que depende todos os demais. É a base de todos eles. Então a igreja precisa entender que é a forma de ser conhecida. Como é que o cristão é conhecido? Pelo amor que ele expressa. E eu vou mais além ainda. Além do amor ser um fruto do Espírito, ele também é uma marca de salvação. Por exemplo, quem é que vai entrar no céu? Somente as pessoas que amaram como Cristo amou. Está entendendo? E Jesus deixa claro, ele diz assim, olha, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. O que ele quer dizer? Vocês têm uma marca, que vocês serão identificados, serão reconhecidos. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando amardes. Então o amor, além dele ser o fruto, ele é uma marca. Da mesma maneira como o anticristo, ele está marcando as pessoas já, aí no mundo, porque as pessoas já estão sendo marcadas já. Elas estão sendo marcadas para aguardar a manifestação do anticristo. Nós também estamos sendo marcados pelo princípio, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, com a marca de Cristo. A marca de Cristo é o amor. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele amou nós de uma forma tal que ele se entregou por nós. Então a maior marca de Cristo nesse mundo é o amor. E é o maior fruto que nós como cristãos devemos apresentar. Amém, Jesus? Então nessa noite, comunhão que gera frutos visíveis. Você não vai conseguir amar uma pessoa como Deus amou se você não estiver nele. Não tem como. Eu gosto sempre de mostrar isso. Não tem religiosidade no processo. Ou você está em Cristo e obedece o princípio e ama, ou você está fora do princípio e vai fazer cara de paisagem, vai dizer que está gostando, vai dizer que está tudo bem, mas lá no fundo do teu coração, o desejo de vingança, a mágoa, a ira está instalada. Para você vencer todo esse tipo de sentimento ruim nos relacionamentos humanos, você vai ter que estar cheio de Deus. Assim como Jesus naquela cruz, olhando para todos que havia ali, né, matado, crucificado, ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse amor não é um amor terreno. Não tem como. Nenhum de nós conseguimos fazer isso. Só se nós estivermos cheios de Cristo. Por isso que a comunhão gera frutos visíveis. Se você estiver cheio de Cristo, você perdoa. Se você estiver cheio de Cristo, você ama. Se você estiver cheio de Cristo, você doa. Se você estiver cheio de Cristo, você é generoso. Se você estiver cheio de Cristo, você é cheio de esperança. Tá entendendo? Então é isso que você precisa entender. Beth Souza, é a irmã Beth, é? Se for, dá um toque aí. A esposa do irmão Raimundo? É Raimundo? Como é que era o nome dele? Não lembro, esqueci agora. Se for, dá um toque pra mim aí, Beth. Deus abençoe, viu?
Glória a Deus. Vocês estão entendendo então, queridos? Não há como amar sem estar cheio de Cristo. Não há como. Por isso que nessa noite, a comunhão gera frutos visíveis. A comunhão com Deus produz boas obras também. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Escuta bem, nós como cristãos, nós não somos salvos pelas obras. E a Bíblia deixa claro isso em Efésios capítulo 2. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Porém, todos os que são salvos têm que fazer boas obras. Por quê? Porque boas obras é fruto da comunhão. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos em Deus, nós nos tornamos pessoas boas. Nós não fazemos boas obras para ser salvo, mas o fruto de estar com Ele são as boas obras. Porque é desta forma que nós expressamos o nosso Senhor. É dessa maneira que as pessoas vão saber que Ele passou nessa terra, que Ele existe e que Ele fez um milagre nas nossas vidas. Por isso, amado, que a igreja precisa entender que a fé tem que ter as obras. Como diz Tiago, mostra para mim a tua fé sem as obras, que eu mostro para você a minha fé pelas minhas obras. Nós precisamos sim fazer as coisas. O cristão não pode ser apático, não pode ser, sabe, aquele cristão que não faz nada, que não se move. Tem que se fazer alguma coisa sim. Você precisa estender as mãos, você precisa ajudar. Eu não tenho força, eu não gosto de fazer isso. Então, se encha de Deus. Porque quando você se encher de Deus, você vai ser movido por Ele. Por você não vai conseguir mesmo. Nós somos maus por natureza. Tá entendendo? Você pode ver que quando a gente vê um vídeo na internet, as pessoas caindo de uma moto, caindo de uma bicicleta, a gente dá risada. É uma coisa natural, é assim, uma coisa que você vê a pessoa levando um tombo ali, você já cai na risada. Entendeu? É uma natura. A gente parece que gosta de ver as pessoas sofrendo. Mas quando nós estamos cheios de Deus, aí não. Aí você olha e diz, puxa, coitado. Puxa, coitada, deve ter se machucado. Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? O comportamento do cristão é totalmente diferente de um homem carnal. Por isso que nós não podemos ser carnais. Porque se nós formos carnais, nós vamos agir igual o mundo age. Amém? Então, a comunhão com Deus produz boas obras. E boas obras é fruto de uma comunhão. E é um fruto visível. Porque as pessoas veem, as pessoas estão vendo, as pessoas estão olhando. As pessoas estão nos observando todo dia. Você não tem noção de como você é observado se você for um cristão de verdade. Ok? Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que deveras afirmes estas coisas, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha o que o irmão Tito está dizendo aqui. Fiel é esta palavra e quero que deveras afirme essas coisas, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Procure fazer as coisas boas. Porque para fazer as coisas ruins, malignas, já tem um monte. O mundo inteiro está no maligno, fazendo coisa maligna. O cristão precisa ser diferenciado. Ele precisa gerar frutos visíveis na sua comunhão com Deus. Ele tem que se mover. Ele não pode ficar parado. Amém, Jesus? Quem vive na presença de Deus influencia outras vidas. Comunhão que gera frutos visíveis é isso, é influenciar. Hoje nós estamos vivendo na época dos influenciadores, né? Eu aqui, como um TikToker ou como um Kawaii aqui, eu estou sendo um influenciador. Como um YouTuber. A gente está falando alguma... As pessoas estão olhando para a gente, estão ouvindo a gente, estão seguindo a gente. Então, a gente é um influenciador. Só que não é esse tipo de influência que a Bíblia está falando. A influência que a Bíblia está falando aqui é que você precisa trazer frutos espirituais. E esses frutos espirituais vai fazer com que outras pessoas queiram seguir a Jesus. Amém? Então, quem vive na presença influencia outras vidas. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então resplandeça a vossa luz diante dos homens. Influencie as pessoas em Cristo. Porque para influenciar para a droga, para a prostituição, para o mal, para a coisa errada, tem um monte de gente fazendo isso. Você como cristão, eu como cristão, nós não podemos nos prestar a esse tipo de serviço.
Por quê? Porque nós temos a luz de Deus. E para isso, nós vamos influenciar outras pessoas a servirem a Cristo. Ok? Provérbios 11, 25 fala: a alma generosa prosperará e que em dar a beber será descedentado. O que significa isso? Significa o quê? Que se você for uma pessoa boa, você vai prosperar. Se você for uma pessoa boa e você der água para quem está com sede, um dia, quando você estiver com muita sede, você vai ter pessoas que vão trazer água para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Nada que nós fazemos no reino de Deus é em vão. Tudo que nós fazemos para Deus tem recompensa. Uma certa feita, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz para eles assim, que ele estava preso e eles foram visitá-lo. Que ele estava com sede e eles deram água para ele beber. Ele estava com fome, eles deram pão para ele comer. E aí os discípulos falaram: mas mestre, mas quando foi que isso aconteceu? Nós nunca fizemos isso para o Senhor. Aí ele disse: quando vocês fizeram um desses pequenininhos, a mim me fizeste. Então é assim que Deus julga o nosso comportamento na terra. E é assim que ele atua, porque ele quer ver os frutos. Os céus quer ver os frutos. Deus quer ver os frutos da ministração da sua palavra em nós. E nós precisamos realmente viver isso para que outras pessoas também possam ver e saber que há um Deus agindo na terra através de nós. Essa é a única razão de nós aceitarmos a Jesus e estarmos aqui, queridos. Uma das, né? Porque, na verdade, a razão maior é que Deus quer ser adorado por nós aqui nessa terra. Deus quer que o nome dele seja louvado em todo o universo, em toda a terra. Tá entendendo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele quer ser conhecido através das nossas vidas. Nós temos que ser o vaso, o canal onde ele se manifesta em nós e através de nós as pessoas o conheçam. Por isso que Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Primeiro nós devemos conhecer a Deus em profundidade. Temos relação com ele, relacionamento com ele, conhecimento de Deus, aprofundamento em Deus. E consequência disso, geraremos frutos, muitos frutos. E as pessoas então conhecerão a Deus pelos nossos frutos que nós estamos apresentando. Essa é a razão pelo qual nós estamos aqui nesse mundo. Porque senão seria muito mais lucro a pessoa aceitar Jesus e já ir para a glória. Mas nós só estamos aqui porque precisamos adorar o Senhor aqui e precisamos levar o nome dele adiante. As pessoas precisam saber que o Deus que você serve é um Deus vivo, verdadeiro, é um Deus que reina, é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E como é que as pessoas vão saber? Através das obras que nós manifestamos. A comunhão gera firmeza espiritual. Salmo 92, 12, 3. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Então, a comunhão gera firmeza. Cedro do Líbano, pra vocês terem noção, essa planta é a planta que os caras têm na bandeira deles lá. A bandeira libanesa tem esse cedro, declarando o vigor, declarando a longevidade, tá entendendo? O poder dessa planta. O justo é comparado a esse cedro plantado em Deus, tá? Frutificando, trazendo a glória de Deus para a terra. E é isso que Deus quer que nós façamos. Jeremias 17, 7, 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aqui está falando sobre as crises da vida, sobre as dificuldades que nós passamos, mas se nós estivermos realmente em Deus, nós não vamos nos abalar. As nossas folhas não cairão, não secarão. Pelo contrário, nós seremos alimentados pelos céus. Amém? E as pessoas vão ver isso. Tem um casal na nossa igreja aqui que o filho dele foi assassinado na noite do ano novo, na virada do ano novo, quando nós estávamos na igreja orando. Estávamos na igreja orando e chegou o recado que mataram o filho dele. Tá entendendo? Qualquer pessoa que não estivesse firme em Deus, que não tivesse realmente ali plantado no Senhor, desesperaria de uma forma assim, né? Chamaria todo mundo lá para ir lá matar o menino também que fez isso. Um acidente que teve lá, os meninos mexendo com arma, teve um acidente e sem querer o amigo matou o amigo. E foi isso. Mas eles ficaram firmes, de pé, estão firmes até hoje, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, pregando, ensinando na igreja, uma coisa extraordinária. Como é que a gente consegue isso? Estando em Deus, estando cheio do Espírito Santo. Por isso que nesta noite Deus chama a sua atenção para que você
se preocupe em estar em comunhão com Deus para gerar frutos visíveis, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Quem tem comunhão com Deus vive também em santidade. Sempre essa questão de santidade vai ser chamada à tona na comunhão. Não tem como ter comunhão com Deus sem ser santo. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não tem como. O mundo pode modernizar, as pessoas podem dar nomes diferentes do pecado, porque hoje o pecado está com um nome tão bonitinho, né? Eles pegaram o nome, tudo que a Bíblia condenava, trocaram o nome hoje. Eu estava até vendo uma moça dizendo, hoje em vez de ser prostituição, hoje é o tal do job. Hoje é assim, mudaram os nomes. Não é o chique em inglês, né? O nome em inglês, para ficar chique. Estão pegando o pecado, estão renomeando o pecado com o nome chique, para que as pessoas não entendam a gravidade do que elas estão fazendo. Entenderam? Mas uma coisa nós sabemos, não tem como ter comunhão com Deus sem ser santo. E ser santo não é ser religioso, não é ter aparência. É buscar viver o princípio. É pagar o preço da renúncia. É dizer não para o mal. É dizer não para o pecado. Todo dia nós somos convidados a pecar. Não tem esse nem aquele. Todo homem nessa terra passa pela tentação do pecado. Uma tentação de um jeito, outra tentação de outro jeito. Todos nós passamos. Mas como cristãos que precisamos dar frutos, que estamos enxertados na videira, nós temos que resistir o pecado e dizer não para ele. Porque esse é um grande fruto que nós vamos apresentar para este mundo. Porque quando as pessoas dizerem, a carne é fraca, eu não resisto, é muito difícil, elas vão olhar para você e dizer, por que você resiste? Por que você aguenta? Por que você consegue? Aí você vai dizer, porque eu busco a Deus. Porque eu busco estar em comunhão com Deus. Eu estou orando, eu estou buscando a presença, eu estou na palavra de Deus. Se eu estivesse sem isso, com certeza eu também estaria fazendo a mesma coisa que está fazendo. Mas eu estou firmado na rocha. Os meus pés estão sobre a rocha. E é por isso que eu não vacilo. Amém, Jesus? É esses frutos que nós precisamos apresentar. E é esses frutos que a comunhão vai gerar em nós. Hebreus 12:14 já li. Mas 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais do job, da prostituição. Pode dar o nome que quiser. É da prostituição. A Bíblia diz, abstenham-se disso. Saia disso. E venha para Deus, venha para Jesus, venha servir a Deus em santidade, venha ter os frutos do Espírito. Amém? Já quero ministrar sobre, porque muitas pessoas falam assim, mas se eu parar de fazer isso, eu vou morrer de fome, porque isso é meu ganho, meu ganha-pão, meu meio de vida. Queridos, quem sustenta o homem nessa terra, o homem que está em comunhão com Deus, é o próprio Deus. É Deus quem sustenta a gente. Não é o sistema desse mundo que sustenta, não. Quem depender desse mundo, aí vai correr para essas coisas. Mas quem espera no Senhor, o Senhor, ele abre portas de milagre na vida da pessoa. Então não esqueça desses detalhes. Ninguém precisa pecar para sobreviver, não. Pelo contrário, o pecado tira o poder da vida. O que nós precisamos fazer é servir a Deus com integridade. E Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer o milagre, Deus vai agir. Deus vai trazer o sustento. O maior fruto é uma vida que glorifica a Deus. João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então há uma expectativa de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há uma expectativa. A mesma expectativa que Jesus teve ao chegar até aquele pé de figueira e a decepção por não achar frutos, Deus também, ele vem em nós por meio do seu Espírito todos os dias procurando aquela mudança que já deveria ter acontecido, aquele fruto que já deveria ter nascido, aquela ação que já deveria ter sido feita. Tá entendendo? Deus vem todos os dias procurar em nós por meio do seu Espírito. E qual é a decepção que Deus tem quando ele chega em nós e nós não temos esses frutos? Da mesma forma como ele foi no Éden, quando ele foi em Adão, que todos os dias eles se reuniam naquele lugar, no ponto de encontro, ele chega em Adão, onde é que tu está? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Lógico que Deus sabia. Mas Adão estava perdido. E Deus queria que Adão se achasse, se localizasse. Entenderam? Então é isso que Deus está falando para você nessa noite. Onde você está?
Cadê os frutos? Cadê a mudança? Tantos anos na presença de Deus, fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. As pessoas, ao falar de você, ao invés de ela falar bem, ao invés de você glorificar o nome do Senhor com a sua vida, você está denigrindo a imagem do Senhor. Está colocando o nome do Senhor em descrédito. Veja isso. Então, Deus quer que você tenha comunhão, porque quando você tiver comunhão, os frutos serão visíveis. As pessoas verão a mudança. Elas saberão que você agora não vive para si mesmo, mas vive para Cristo. Filipenses 1:11. Cheio dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Todas as coisas que nós fazemos nesse mundo, em Cristo, glorifica Ele, glorifica o Senhor. A igreja hoje está enfraquecida por conta dos maus testemunhos que têm acontecido. Muitas pessoas têm abandonado o evangelho por conta dos maus testemunhos de liderança, que têm simplesmente, ao invés de focar com as coisas celestiais, tem dado lugar para a carne de uma forma tão terrível, que tem trazido escândalos e mais escândalos. Então, nessa noite, Deus chama a sua atenção, dizendo para mim e para você, se vocês estiverem em comunhão, vocês terão frutos. É só isso que Deus pede, que você esteja em comunhão com Ele, que você o busque, que você o ame, que você, invista tempo com Deus. Gaste um tempo com leitura da palavra, com oração, de culto, de escola bíblica, de célula, de monte, por que não? Por que não ir buscar Ele no monte? Por que não ir na vigília? Gastar tempo com Deus. Está entendendo? Porque nós precisamos apresentar os frutos. O Senhor vem todos os dias, por meio do seu Espírito, procurar frutos em nós, para ver se nós já mudamos. Paulo chega o escritor de Hebreus chega lá para os irmãos hebreus e diz assim: no tempo que vocês estão na presença de Deus, já era para vocês serem mestres. Olha só a chamada de atenção. Mas vocês ainda precisam de leitinho como menino. Então, Deus se apresenta direto em nossas vidas, esperando uma mudança nossa. Está entendendo? E Deus quer isso. Como Filipenses 1:11 diz, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para glória e louvor. Quer dizer, os frutos que nós apresentamos glorificam a Deus. Exalta o nome dele. Faz ele conhecido no meio das pessoas. Agora, quando nós negamos os frutos, aí, ao invés das pessoas glorificarem a Deus, elas falam mal das coisas de Deus. Elas falam mal da igreja. Elas falam mal do evangelho. Porque elas não conhecem. Elas conhecem a gente. O evangelho elas não conhecem. Nós somos como cartas abertas, cartas que as pessoas estão lendo todo momento, todas as ações nossas. Então elas vão seguir a Cristo através das nossas vidas. Se nós não tivermos frutos, como é que elas vão... Se a nossa lâmpada não brilhar, como é que elas vão se achar se elas estão em trevas? Então, nessa noite, toma posse dessa palavra. Deus chama a tua atenção para você se ligar em comunhão com Ele. Porque se você se ligar em comunhão com Ele, os frutos serão automáticos. Nós não precisamos desesperar para ter frutos. Não, nós só precisamos desesperar pela presença. Nós temos que ser sedentos pela presença. Nós temos que buscar a presença, porque os frutos são consequência da presença. Se eu estiver na presença, os frutos aparecerão. Se eu estiver fora da presença, aí, meu irmão, é só escândalos. A comunhão verdadeira sempre produz frutos visíveis. Quem vive na presença ama mais, muda suas atitudes, cresce espiritualmente, influencia pessoas, produz bons frutos. A vida dele com Deus nunca é estéril. Ele sempre está produzindo frutos. E aí vem aquela questão, né? Por que muitas vezes essas pessoas que produzem frutos são tão perseguidas? Por que essas pessoas, muitas outras pessoas levantam contra elas? Porque as pessoas não vão jogar pedra numa árvore que não tem frutos. Então, se você é uma pessoa que serve a Cristo de verdade, com certeza as pessoas vão tacar pedra em você. Elas vão jogar pedra em você, elas vão falar mal de você, elas vão criar motim contra você.
Mas no final, o fruto que é apresentado supera tudo, mostra a verdade. Sempre uma demanda entre eu estou certo, ele está errado, eu estou certo, ele está errado. Aquele que apresenta o fruto define a demanda. Amém, Jesus? Tem um caso na Bíblia que fala das duas mulheres que tiveram 2 filhos na mesma noite, e elas dormiram, uma dormiu em cima do filho e matou o filho, e ela pegou à noite, o filho acordou, ela pegou o filho, foi lá e colocou na outra, pegou o filho da outra, considerando que eles eram tudo mais ou menos iguais, não é brasileiro, porque brasileiro é uma miscigenação tremenda, mas judeu, então era tudo praticamente da mesma espécie, porque só casam pessoas entre eles, então considera isso, né, que eles eram muito parecidos. E aí a mulher foi lá, colocou o filho lá na cama com a outra, pegou o filho da outra e trouxe para os seus braços. E no dia seguinte a mulher acorda, vê o filho dela morto, e ela olha e fala, esse filho não é meu. E o filho está com a outra. Aí ela olha para a outra está com o filho dela. É levada para Salomão, Salomão chega e traz as 2 mulheres e diz assim, olha, de quem que é esse filho que está vivo? Ah, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, é dela, o que está morto. É dela, não é dela. E aquela confusão. Salomão fala, me dá uma espada. E Salomão pega e diz, eu vou partir o filho no meio. Eu vou dar metade para cada uma. Vai ser metade para a mãe que diz que é dela e vai ser metade para outra mãe que diz que é dela. Pronto, aí resolve a questão, ninguém mais vai brigar, porque cada um vai ficar com a metade do filho. Aquela mãe, de verdade, ora e diz, não faça isso. Eu prefiro meu filho vivo nos braços dela do que ele morto. A que não era mãe disse, é isso mesmo, nem para mim, nem para ela, nem para mim, nem para ela. Não tinha fruto. E aí Salomão então pega o filho e entrega para a verdadeira mãe. Amém, Jesus? Quando você tem frutos do amor, da graça, das boas obras, sempre uma demanda, você vai conseguir, você vai sair vitorioso. Porque no final, são os frutos que determinam quem é quem. Amém, Jesus? Deus falou no teu coração nessa noite? Se Deus falou no teu coração, vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança. Se você sentiu tocado nessa noite em dar uma oferta para essa obra que nós estamos realizando aqui, você que é do TikTok, nós não temos o nosso Pix aí, tá? Então você tem que entrar no privado e dizer, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. Aí eu vou passar o Pix para você. O pessoal do Kawai já tem o Pix aí embaixo, nos vídeos abaixo, você pode ofertar se você quiser, tá ok? Do mais, você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Nós estamos encerrando essa série, falta só mais uma ministração. Depois eu quero começar uma série sobre dízimo, oferta, primícia, voto. Vou falar sobre semeadura. É um assunto que abarca tudo. Tá bom? Vamos falar sobre semeadura, sobre sementeira. E vocês vão ter uma visão do que é ofertar, do que é dizimar, do que é fazer um voto na obra do Senhor. Ajudar o ministério, ajudar as coisas de Deus. Porque a igreja precisa ampliar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos levar o evangelho muito mais longe. Então, a única forma da igreja crescer neste mundo, querendo ou não, é através da sua oferta, do seu dízimo, da sua primícia e das suas orações. Tá bom? Então, vem conosco. Eu tenho certeza que essa série que nós vamos ministrar vai abrir muito a tua mente, o teu coração em relação a isso. E na sequência, nunca esqueça que quando você oferta, quando você dizima, quando você primicia, quando você faz um voto, quando você semeia de forma geral, Deus, ele abençoa e multiplica a sua vida. Acabou de chegar aqui a Sandy. Pai do Senhor, Sandy, Deus abençoe sua vida, varô. Então não perca essa série que nós vamos começar. Até comprei um curso de um irmão aí, que ele ensina muito termos hebraicos sobre isso, para poder ampliar nossa mente e para você entender melhor. Nós estamos aqui para te ajudar a crescer e a prosperar, tá bom? Do mais, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você está desviado do caminho do Senhor, se você não está em igreja nenhuma, se você faz parte do desigrejado, se você está paralisado, se você está morto espiritualmente, entra no nosso grupo. O telefone é o 19-997-02-3477. Você vai fazer parte da nossa igreja virtual. Ali eu vou estar te ensinando a palavra, vou estar colocando estudos bíblicos ali nesse grupo, para você aprender e também tirando suas dúvidas acerca de algumas coisas aí que você tem. Amém, Jesus? Deus falou contigo nessa noite? Vamos orar? Comunhão que gera frutos visíveis. Deus vai trazer esses frutos visíveis sobre a tua vida
sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, porque o nome dele vai ser louvado, bendito, exaltado e reconhecido através das nossas obras. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, queremos louvar e bendizer o teu nome nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pois reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder. Meu Deus, tudo que foi falado aqui hoje, meu Pai, nós sabemos que é possível se nós estivermos ligados em Ti, se nós estivermos debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, se nós estivermos sendo guiados por Ti de uma forma sobrenatural. Por isso, meu Pai, que todo mal que tem se levantado nas nossas vidas, nós podemos sim repreender e declarar por terra, porque fomos chamados para gerar frutos visíveis, fomos chamados para gerar frutos do Espírito Santo. O Senhor, meu Pai amado, vai nos usar nessa terra, e nós seremos, ó Deus amado, com certeza exemplos para que a Tua palavra seja ministrada. Então, sê com a Tua igreja nesse dia, ajuda o Teu filho, aquele, meu Pai, que quer crescer, aquele que quer frutificar, aquele que quer ampliar, sê com ele, abençoa ela nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus abençoe Sandy, Etelvino Costa, Muay Thai Art, Deus abençoe, Isael, o Zelo V-Life, uma coisa assim. Quem mais? Deus abençoe a todos, queridos. Etelvino Costa, fiquem na paz do Senhor. E não se esqueça, segunda-feira, se Deus quiser, às 19 horas, nós estamos aqui, iniciando a nossa live, tá? Com a nossa série, encerrando aí a série sobre buscar a presença de Deus, se encher da presença do Senhor. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Meu Deus.